Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória magrinha, acanhada, sem jogar bem. A Bélgica consegue os seus 3 primeiros pontos na Copa do Mundo. Mas um ou outro jogador que teve uma atuação mais interessante na seleção de Roberto Martínez. E o Canadá com um caminhão de chances desperdiçadas ao longo do jogo. E a partir de agora, a gente traz alguns pontos deste jogo. A vitória belga largando na frente em seu grupo na Copa do Mundo, após o empate de Marrocos e também da seleção da Croácia mais cedo. A Bélgica fez uma partida bem abaixo. Tecnicamente, a gente viu, principalmente na parte defensiva, vários erros da seleção da Bélgica, que praticamente mantém aquela formação em peças da Copa passada. Não é uma Bélgica com tantas novidades, não passou por um ciclo de renovação. E isso também influi muito da forma como a equipe se comporta. Se vai ter uma novidade, né, aquele chamado fato novo dentro do jogo, ou não. Os 15 e 20 primeiros minutos foram todos do Canadá. O Canadá teve as ações da partida com muita velocidade pelos lados, o Buchanan pela direita, o Alphonso Davies pela esquerda. E o que vimos foi uma equipe de muita movimentação, mas também de muita afobação na hora das finalizações. O Canadá teve uma chance de pênalti, né? Um pênalti muito bem marcado pelo árbitro da partida, né? Um desvio no braço do Carrasco. E na cobrança, o torcedor pode até discordar de mim, mas eu não teria colocado o Alphonso Davies. Como assim, Anderson? Alphonso Davies, melhor jogador da seleção canadense, jogador do Bayern de Munique. É por isso que fica de uma certa forma mais acessível para que o Courtois pudesse decifrar a batida desse jogador. Com certeza, Alphonso Davies ou qualquer outro atleta que atue no futebol europeu, ele já estava no hall de atletas estudados por Courtois. A batida foi ruim, de fato, mas é um jogador com o qual o Courtois já conhece. Talvez já tenha estudado em algum confronto Real Madrid, Bayern de Munique, ou até mesmo a possibilidade desse confronto em outras competições de clubes. E um outro jogador da seleção canadense, talvez ele não tivesse esse critério, essa carta na manga, para evitar, né, a penalidade, o gol na penalidade, que foi o que aconteceu. Courtois foi bem, né, acertou o lado, o pênalti não teve rebote, né, no rebote a defesa da Bélgica conseguiu, né, afastar, mas o Canadá ainda continuou controlando a partida. Nítido que a seleção da Bélgica equilibrou a posse de bola, mas ainda sem produtividade. E o que aconteceu foi um gol que saiu de um estourão da defesa. Muito que a Bélgica praticou ao longo do jogo. Ao longo da partida, a Bélgica ela fez o seguinte. Ela foi uma seleção que investiu muito em lançamentos. Vários foram os lançamentos da Bélgica, muito por conta da marcação imposta em cima do Canadá, marcação adiantada. E veio na cabeça, se a produtividade não está dando com troca de passes, vamos lançar, vamos buscar o Batshuayi lá na frente. E foi num estourão, o Alderweireld, ele simplesmente deu um balão para frente, achou o atacante da seleção belga, o seu companheiro de equipe, que teve a felicidade de ganhar de um dos defensores do Canadá e sair com o placar, a vantagem ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a Bélgica faz algumas alterações. Eu achei um equívoco de Roberto Martínez ter deixado o Faes, zagueiro que atua na Premier League, como a opção na reserva. É um cara que poderia ter contribuído, né, nessa defesa da Bélgica, que em alguns momentos mostrou vulnerabilidade, com a presença do Vertonghen, com a presença do próprio Alderweireld, né, o Dendoncker também, um outro cara que já esteve na Copa de 18, e muitos erros, principalmente pelos lados, por não ter laterais. A partida feita pelo Carrasco foi ruim, não é um marcador, e quando tinha de recompor, a Bélgica sentia os efeitos de não ter um cara com essas características, e também, né, pelo lado direito, com muitas brechas que foram dadas pela seleção belga. O que faltou para o Canadá? O último passe e um arremate mais preciso, porque de fato a seleção se dispôs muito bem num plano tático, tecnicamente aceitável, mas morre no segundo tempo na parte física.
A parte física do Canadá sente muito por conta, né, da intensidade depositada no primeiro tempo. E a Bélgica fez o que a maioria das seleções teriam feito, com exceção da Espanha nesta quarta-feira, mas fez ali no segundo tempo, que foi nada mais nada menos do que administrar o resultado. 1-0, que não convenceu a seu ninguém, né? Uma atuação que nos últimos minutos a gente ainda viu chances claras da seleção do Canadá, principalmente com a entrada do Larin, atacante que por muitos tempos passou aí fazendo gols na equipe do Orlando City. E o Canadá teve oportunidades de ter empatado no fim, né, de ter gerado mais um pênalti. Houve um lance duvidoso ao longo do jogo e mesmo assim a seleção belga conquistou os 3 pontos. 3 pontos importantes porque, como dito anteriormente, o outro jogo do grupo entre Marrocos e Croácia foi empate. A Bélgica, já na próxima rodada, com uma vitória, abre uma margem significativa para conquistar a classificação de forma antecipada. E se levarmos em consideração o próximo adversário da seleção belga, que é a seleção marroquina, né, que tem uma disposição física até bem semelhante com o que vimos há pouco com o Canadá, principalmente na primeira etapa, mas que também peca no seu aspecto técnico e que ofensivamente mais cedo não produziu absolutamente nada. Então, é uma oportunidade da Bélgica, mesmo que no 1-0, no 2-1, no 3-2, garantir a classificação. Mas o futebol, se levarmos em conta o que a gente acompanhou de Inglaterra, de França, de Espanha, ou até mesmo de outras atuações, né, de seleções que venceram nesta primeira rodada, a Bélgica, das consideradas favoritas, teve problemas para vencer. Lógico que comparando a Argentina e a Alemanha, o resultado foi positivo. Mas levando em conta as seleções que, por exemplo, na Copa passada estiveram entre as 4 melhores, Inglaterra fez um grande jogo, a França fez um grande jogo, o Brasil, né, ainda vai estrear, Portugal ainda vai estrear, né, a seleção da Bélgica ficou abaixo. E isso precisa ser levado em consideração, porque uma outra seleção com um porte técnico, com mais qualidades, com mais virtudes em campo, sai com o resultado e a Bélgica perde a partida. Sem medo de dizer, a Bélgica, com a outra seleção mais qualificada, ela perde o jogo. Porque hoje foi De Bruyne mais 10. É o que a gente pode destacar. Nem o próprio Batshuayi, que acabou marcando o gol da vitória, ele nem merece esse respaldo, porque de fato fez ali aquilo que se o Lukaku também tivesse inteiro, consequentemente faria. Ou até mesmo se o Lukaku tivesse no jogo, o Lukaku teria feito mais gols até do que o próprio Batshuayi, mesmo sem tantas bolas chegarem à frente. Foi uma Bélgica tímida, acanhada, mas que saiu com um resultado importante pelo que significou, né, essa primeira rodada do grupo na Copa do Mundo. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!